Vivemos em um mundo onde a dualidade é a própria essência da existência. Ordem e caos, duas forças primordiais, tão intrinsecamente ligadas quanto o yin e o yang do antigo símbolo taoísta. Não são meros conceitos abstratos, são as paisagens fundamentais da nossa realidade, tanto externa quanto interna. Mas o que significam realmente? E por que a compreensão dessa dinâmica é crucial para a nossa jornada pela vida? Hoje, vamos mergulhar na inevitabilidade do caos, na necessidade de abrócolo para o crescimento, e no papel vital da responsabilidade, ao navegar por essa fronteira tênue. O caos é o território inexplorado, o desconhecido, a fonte de tudo o que é novo, e por vezes, aterrorizante. É a tempestade que destrói a colheita, a doença que assola a família, a traição que desfaz um relacionamento. É o momento em que as estruturas que nos dão segurança se desintegram. Muitos de nós passamos a vida inteira tentando evitar o caos, buscando refúgio na previsibilidade e na segurança da ordem. Mas essa fuga é uma ilusão perigosa. O caos não é apenas inevitável, ele é absolutamente necessário para o crescimento humano. Pense nas crianças. Queremos protegê-las de todo perigo, de toda dor. Mas Peterson nos questiona: vocês querem fazer com que seus filhos estejam seguros ou que sejam fortes? A superproteção, a tentativa de banir permanentemente o perigo, não cria indivíduos resilientes, mas sim infantilizados e despreparados. É no confronto com o inesperado, com o desafiador, que a maestria e a habilidade são forjadas. Parques seguros demais são chatos. As crianças buscam o risco, a aventura, o limite, porque é ali que reside a oportunidade de aprender e se desenvolver. O caos é a matéria-prima da qual a nova ordem pode emergir. Sem a desintegração do velho, não há espaço para o novo. É como a fênix que renasce das cinzas. A crise e o colapso, por mais dolorosos que sejam, contém em si a semente da renovação. É quando a vida desmorona que somos forçados a reavaliar, a reconstruir, a nos tornar algo mais forte e mais adaptado. O caos nos obriga a confrontar nossas limitações e a descobrir novas capacidades. É um processo doloroso, sim, mas é o caminho para a evolução pessoal e coletiva. A vida ideal não é uma existência puramente ordenada, livre de problemas. Isso seria estático, estéril, em última instância, entediante. Tampouco é uma vida de caos absoluto, que levaria à anarquia e à destruição. A vida plena se encontra na fronteira, no limiar entre o conhecido e o desconhecido, entre a ordem e o caos. É ali que reside o significado, onde a aventura se encontra com a segurança, e onde o potencial de crescimento é maximizado. A ordem é o território explorado, o familiar, as estruturas que nos dão estabilidade, nossa rotina, nossas crenças, nossas leis. Ela é essencial para nossa sanidade e para a coexistência social. Mas a ordem em excesso pode se tornar tirania, estagnação, dogma. Pode nos cegar para novas possibilidades e nos impedir de nos adaptar. É por isso que precisamos do caos, uma dose controlada dele, para nos manter vigilantes, para nos forçar a evoluir e a questionar o que já não serve mais. Manter-se na fronteira significa ter um pé na segurança e outro na aventura. Significa ter uma estrutura, mas estar aberto à novidade. Significa ter princípios, mas estar disposto a ajustá-los diante de novas informações. É um ato de equilíbrio constante, uma dança delicada, é a zona onde o aprendizado ocorre, onde a criatividade floresce e onde a vida se torna mais rica e significativa. É onde você se torna um indivíduo competente e capaz, que não tem medo de parecer perigoso. Quando o caos irrompe, seja por uma traição, uma perda ou uma crise existencial, a primeira reação é muitas vezes o desespero. O que saiu errado? Que tipo de mundo é este? Mas é precisamente nesses momentos que a responsabilidade se torna nosso farol. Não podemos controlar o caos que nos atinge, mas podemos controlar nossa resposta a ele. Podemos escolher nos vitimizar, ou podemos escolher assumir a responsabilidade por nossa própria vida e pela reconstrução dela. Assumir a responsabilidade não é culpar-se pelo que aconteceu, mas sim reconhecer seu papel na navegação e na superação da adversidade. Significa olhar para dentro e perguntar: o que eu posso fazer agora para melhorar esta situação? É um ato de coragem e de autoconfiança. É a base para a criação de sentido em um mundo que, por vezes, parece desprovido dele. A responsabilidade fixa você, dá-lhe um propósito, um motivo para agir. Peterson nos aconselha a saber onde estamos, quem somos e para onde estamos indo para limitar a extensão do caos em nossas vidas. Reestruturar a ordem não é fugir do caos, mas enfrentá-lo e integrá-lo. É como arrumar seu quarto antes de tentar mudar o mundo. Pequenas ações de responsabilidade,
de confrontar os problemas quando são pequenos, impedem que eles se tornem monstros incontroláveis. É um processo de ordenar o que está desordenado, de trazer luz para as sombras, de transformar o caos em uma ordem habitável. A simbologia do dragão é poderosa e antiga. Em muitas culturas, o dragão guarda um tesouro, mas também representa o perigo primordial, o desconhecido, o mal interior. Peterson usa a história There's No Such Thing as a Dragon para ilustrar um ponto crucial. Quando ignoramos o dragão, ou seja, os problemas, o caos, o mal dentro de nós ou ao nosso redor, ele não desaparece. Pelo contrário, ele cresce exponencialmente, até consumir nossa casa, nossa vida. Fuga do caos. Negar a existência do dragão é uma forma de cegueira voluntária que destrói a alma. É permitir que o que é pequeno e manejável se torne um monstro catastrófico. O mal interior, as falhas de caráter, os problemas nos relacionamentos, as verdades incômodas, se não forem confrontados, eles se avolumam. A alma se atrofia na estagnação, na mentira, na covardia de não enfrentar o que é difícil. A única maneira de domar o dragão e reivindicar o tesouro que ele guarda menos o propósito, a verdade, o crescimento, é confrontá-lo diretamente, reconhecer sua existência e agir. Portanto, não tema o caos, mas aprenda a respeitá-lo. Não fuja da responsabilidade, mas abrace-a como o caminho para o significado. A vida é uma dança eterna entre a ordem e o caos, e nossa tarefa é caminhar com coragem e consciência nessa fronteira. É ali que encontramos a força para reconstruir quando a vida desmorona. E é ali que descobrimos o verdadeiro potencial de quem podemos nos tornar. Endireite seus ombros, enfrente o dragão e encontre o tesouro que o espera. Você vê, o caos não é apenas algo que acontece lá fora, no mundo. Ele também mora dentro de você. É o impulso desordenado, a raiva não resolvida, o desejo que não foi integrado, a mentira que você conta a si mesmo para evitar o desconforto da verdade, e se você não enfrentar esse caos interno, se não o nomear, se não o confrontar, ele se manifestará de formas destrutivas. Ele se infiltrará em seus relacionamentos, sabotará seus objetivos e, pior ainda, corromperá sua alma. A alma, nesse sentido, não é uma metáfora vazia. É uma estrutura psicológica que organiza seus valores, seus interesses, suas ações. Quando você vive em desacordo com a verdade, quando você mente, quando evita responsabilidades, quando se recusa a ver o que está errado, sua alma se fragmenta por isso. A primeira tarefa de qualquer ser humano consciente é ordenar seu próprio ser, não o mundo, em você mesmo. Porque, veja bem, se você não consegue organizar seu próprio quarto, essa não é uma crítica, é um convite. Um chamado à maturidade, porque a maturidade não é a ausência de caos, é uma capacidade de suportá-lo, de integrá-lo, de transformá-lo em algo, e aqui está o caos. Não é o inimigo. O inimigo é a recusa de enfrentar o caos. O inimigo é a ilusão de que a vida deveria ser fácil, que o sofrimento é um erro, que a dor é algo. Pense na mitologia. Em quase todas as tradições, o herói não foge do monstro. Ele o enfrentará. Por quê? Porque o monstro guarda o tesouro. O dragão não é apenas um símbolo de destruição doméstico, e ao mesmo tempo transforma essa energia caótica em força criativa. Isso é o que Jung chamou de individuação. O processo de integrar os aspectos inconscientes de si mesmo com a consciência. Agora você pode estar pensando, mas e se eu não for forte o suficiente? E se eu falhar? Bem, é claro que você vai aprender com ele. O fracasso é o professor mais honesto que existe. Ele não lisonjeia. Ele não mente, ele simplesmente mostra onde você está errado. E se você tiver humildade de ouvir, ele também mostra como ser. Mas para ouvir, você precisa parar de culpar o mundo. Culpar os outros, culpar o sistema, culpar seus pais, culpar o governo, culpar Deus, culpar o acaso. Tudo isso pode até conter uma parcela. A verdadeira força começa quando você para apontar o dedo. E começa o que está em meu poder mudar? E então idade, mesmo que apesar do medo, e essa ação, por menor que seja, é um ato de guerra contra o caos. E essa ordem, forjada no fogo do caos enfrentado, que se torna mais cuidado, a ordem que você constrói, não deve ser cerrada demais. Porque a vida muda, resiliente, que tem espaço para o novo, que sabe quando se curvar sem se quebrar. É por isso que a sabedoria antiga sempre enfatizou o equilíbrio. O tal não é só ordem. Então como você faz isso na prática? Como você vive na fronteira entre ordem e caos? Primeiro, diga a verdade. Ou pelo menos não minta. Segundo, assuma a responsabilidade por sua vida. Isso não significa que tudo é sua culpa. Significa que independentemente do que tenha acontecido,
Você é responsável você. É responsável por como responder, e essa resposta menos terceiro. Cuidar de si mesmo, como se fosse alguém de quem você é responsável por cuidar. Isso parece simples, mas quantas pessoas se negligenciam? Quantas sei, ou tossei, alguém que merece esse cuidado. Quarto, compare-se a quem você era ontem, não a quem os outros são hoje. A comparação constante com os outros é uma armadilha. Ela gera inveja, ressentimento, desespero. Mas se você se perguntar como posso ser um pouco melhor do que fui ontem, você entra num caminho de crescimento contínuo, sem precisar diminuir ninguém. E por fim, não subestime o poder das pequenas não, subestime o poder das pequenas ações. Arrumar sua cama, fazer uma refeição saudável, dizer obrigado, escute alguém com atenção. Essas coisas parecem triviais, mas são os tijolos. Agora deixe-me ser claro, viver dessa, e é exatamente por isso que tantos preferem a fuga. Prefiro uma ilusão de segurança. Você não nasceu para viver na mediocridade. Você não foi colocado neste mundo apenas para extração, reclamação e destruição. Você foi colocado aqui para fazer algo, para contrate. Então na próxima vez que o caos bater na sua porta menos, e ele baterá, não se esconda, não negue. O que posso aprender com isso? O que posso construir a partir disso? Porque é nesse momento, menos no encontro entre o caos e a responsabilidade, que você descobre quem realmente é. E é aí que começa a sua transformação e lembre-se, o caos não é o fim. É o começo de algo, a ordem não é prisão. É o solo onde você planta. E a vida menos a vida plena, menos acontece, exatamente na fronteira entre os dois. Obrigado por arrume seu quarto. Diga a verdade. Assuma a responsabilidade e enfrente o dragão. Porque o tesouro que ele guarda. Eu vou começar.